Godzilla Bloodbath ou Banho de Sangue, se você traduzir no literal, mas por algum motivo, quando eu tava tentando fazer uma traduçãozinha, eu não tava lendo Bloody Bath. Eu tava tipo Bloody Breath, bafo de sangue. Não sei da onde que eu tirei o breath, mas saiu isso daí, tá beleza. E para fazer ele vamos precisar dessas massinhas que vocês estão vendo, então vamos nessa. Eu já vou falar que eu achei esse aqui muito mais interessante do que o The Man The Suit. Ai, mas o The Man The Suit tem uma história, tem profundidade, tem não sei o que, não sei o que. Não interessa, The Man The Suit pra mim é FNAF de Godzilla, só que sem animatrônico. E sem o FNAF também. Aê. E para fazer a separação de membros do nosso banho de sangue aqui, a gente faz uma cauda bem longa, pernas, elas vão ficar maiores depois que eu adicionar mais massinha. Um tronco médio, um pescoço longo, embora isso aqui só seja pra gente fazer o pescoço em si, porque a cabeça dele é vermelha. Isso pegou muito estranho, eu sei. E os braços vão ficar mais fininhos e menores que isso também. Então vamos começar, né, a modelar aqui. E devo falar que eu achei bem interessante a ideia deste Godzilla Bloodbath, que ele é um bicho bem mais brutal, assim. Tá certo que ele quase pega totalmente a ideia do Shin Godzilla, é quase o mesmo conceito. É muito parecido. Até o design, o Shin Godzilla tipo, é mais redondo, enquanto ai, aí a gente Patapim. tem a dicção ruim, é fogo falar as coisas, viu? Mas o Bloodbath, ele tem um design mais esguio e, digamos, triangular, se é que pode dizer assim. E o peito dele é mais avantajado. E eu já gostei dele porque ele não é gordinho que nem os outros Godzillas. Ele é mais puxado na estrutura física pro Zilla. Vamos concordar? Já passou do tempo dos haters do Zilla parar de ficar metendo a lenha nele. O Zilla é Godzilla. Vale ressaltar que no especial de Godzilla do Papyrus da Batata, quem aparece é o Zilla, mas o Godzilla de Final Wars não dá nem as caras. Chupa, fãs de Final Wars. A gente só chama de Zilla pra diferenciar quando a gente vai adaptar os dois pro mesmo universo. Aí tem que dar essa diferenciação. Aqui a gente adiciona, a gente faz uma corcundinha nele, ó, desse jeito, dessa forma. Aqui a gente alisa, assim. Caiu uma migalha ali de massinha. Aí, e por algum motivo, o criador deste Godzilla Bloodbath deu a ele um par de coxas monumentais também, estilo Shin Godzilla. Por algum motivo, fazem os Godzillas ultimamente com umas coxonas que, olha, dá pra comparar com a Emma Frost do Marvel Rivals, o tamanho das coxas, viu? Aí, dessa forma, ó, vai ficar mais ou menos assim. Aí a gente faz a divisãozinha aqui da canelinha dele. E dobramos aqui o pezinho na segunda articulação abaixo do joelho. Dessa forma. E ao que parece, esse Godzilla vai dar origem aos outros monstros através de mutações em seres humanos. E isso eu achei muito do pirudo, muito doido, tá ligado? Aqui, dessa forma, vai ficar mais ou menos assim. Porque nesse universo, então, o Godzilla é um monstro primordial que vai dar origem a outras criaturas. E isso é muito interessante. Se eu não me engano, é meio semelhante a algum outro Godzilla que faz isso também. Seria o Earth. Eu iria dizer o Earth, mas o Earth não bate muito bem com essa ideia. Singular Point também não. Enfim, vocês entenderam, né? Ele vai ser tipo um monstro primordial que vai dar origem aos outros. Ah, o Shin Godzilla. Tem uns cara que faz umas artes aí dos outros monstros do universo de Shin Godzilla, onde o Shin Godzilla iria dar origem às outras criaturinhas lá, os Neo Shin Godzilla, que é a quinta forma dele, e disso eles sofreriam algumas mutações e se adaptariam de formas diferentes, o que dariam origem a outros monstros do universo Godzilla. E isso é bem interessante, tá? Eu achei bem bacana também. Aqui, dessa forma. Desse jeito. Vai ficar mais ou menos assim. Ah, Everton, mas como assim você confundiu literalmente banho de sangue com bafo de sangue? Ora, é simples. É porque na primeira vez que este Godzilla foi fazer a sua baforada atômica triunfal assim, ele literalmente vomitou os próprios órgãos para conseguir liberar o poder. E isso eu achei muito doido, tá certo?
E ele tem mãozinhas pequenas, tá? É tipo aquele cervo bizarro do Hora de Aventura. Quem lembra desse episódio de Hora de Aventura, hein? Que o Finn fica com as duas pernas quebradas, o Jake fica esquizofrênico e o cervo faz um ninho no maior estilo Alien. Eu sei, isso foi muito específico. Não, agora a gente achata aqui a ponta do antebraço dele, dessa forma. E dividimos aqui os dedinhos bem fininhos, tá? Aí, uma coisa que eu fiquei meio confuso é sobre o tamanho desse Godzilla, porque ao que parece ele é grande, mas ele vai crescendo quanto mais ele consome seres humanos, criaturas vivas, algo do tipo. Comenta aí se vocês sabem um pouco mais do que eu. E para os dedinhos é só dobrar desse jeito. Pessoal, retornando com a modelagem do Godzilla Banho de Sangue. Ai meu Deus. Ai meu Deus, tô tremendo de medo com esse nome. Brincadeiras à parte, é claro. E eu queria ressaltar uma coisa. Eu dei uma certa adicionada de massinha na cauda dele. E ficou deveras grande, porque a cauda dele é grande mesmo. Eu que acabei errando o tamanho. Se eu não me engano, é ainda maior do que isso que eu fiz. Se você quiser fazer a cauda dele até mais ou menos aqui, beleza. Só lembra de deixar ela um pouquinho mais grossa na base e afinar proporcionalmente até o final. Então vamos lá, agora é só fazer as garrinhas dele. Ah, e os dedos do pé é o seguinte, vocês só vão puxar os cotoquinhos da massinha do próprio pé. Aí então vamos fazer uma divisãozinha aqui na base, uma no meio, dessa forma, que é para fazer as tais das falanges aqui do pezinho do menino. Dessa forma, assim. Belezes. Agora a gente pega um boleador, fazemos um furinho aqui em cima, desse jeito. E cara, o que mais me surpreende neste Analog Horror, neste Godzilla em si, é que o cara que fez ele fez ele no Stick Nodes, o DC2. Tanto faz, eu vou falar Stick Nodes, que é o que eu acho que foi utilizado para fazer ele. Ó, para fazer as garrinhas é só pegar a massinha cinza e colocar dentro desse furinho e fazer uma pontinha bem fininha. E cara, quando eu descobri isso, eu fiquei catapimbas. O cara é bom na animação mesmo, porque olha, ficou muito interessante, velho. E ainda mais os efeitos, tudo, a atmosfera que ele conseguiu criar só usando o DC2 e alguns outros programas de edição. Meu Deus, esse cara tá de parabéns. E uma coisa que eu acho que é interessante comentar é sobre o Godzilla em si, porque uma coisa é certa, ninguém mais tá fazendo Godzilla que dê medo. Ó, e para fazer as garrinhas da mão é o mesmo processo. A diferença é que não precisa fazer um furinho com o boleador porque os dedos já são bem fininhos, então não dá para fazer um furo. Então, essa questão de Godzilla de terror para mim só é no primeiro filme e raramente em algum ou outro Godzilla que é adaptado. Mas uma coisa que podia ser muito bem trabalhada é a questão da megalofobia, se eu não me engano é esse o nome, que é o medo de coisas grandes. Não vai entender isso pro outro lado, tá? Seu mente poluída. Mas é o medo de coisas anormalmente grandes, tipo objetos gigantes. Você, ó, como eu posso explicar? É o medo irracional de coisas que vão além do que se consegue enxergar em questão de altura. Deu pra entender? É tipo assim, faz o teste. Vai num lugar de noite que tenha uma torre ou um prédio que não seja bem iluminado e olhe para cima. É quase a mesma coisa de quem tem medo de altura quando tá num lugar alto e olha para baixo. Só que ao contrário. Deu para entender? Eu acho que é mais ou menos assim que seria a explicação da talassofobia. Da talassofobia, não, isso é medo de mar. Da megalofobia. Comenta aí se você tem essas fobias diferentonas aí. Eu acho que eu tenho umas três diferentes, viu? Ó, e para a cabeça dele a gente adiciona a massinha vermelha. Ele tem um pescoço bem grande e o crânio dele é mais afinado. Finalmente um Godzilla que sai um pouco dos padrão, né? Que nem o Zilla, porque vamos concordar. Os únicos Godzillas que são mais originais é o primeiro, o Zilla e esse aqui. Porque de resto todos eles seguem o mesmo padrão de corpo gordinho, pescoço que não é tão longo, espinhos geralmente tem um padrão. Mas é uma coisa de opinião minha, tá, gente? Porque se vocês forem comparar mesmo, todos os Godzillas são praticamente iguais. É sempre um dinossauro radioativo gordinho, com quase o mesmo padrão de placas dorsais, digamos assim. Então, essa é a minha opinião. E você é livre para discordar, mas lembre-se
de manter o respeito, tá? Eu quero saber a opinião de vocês sobre essa questão de originalidade num design. Ah, Everton, mas tem um Godzilla cogumelo. Aquele Godzilla que parece um cogumelo de explosão nuclear. Não. Você não chega perto de mim pra falar desse Godzilla. Isso daí é horrível. E me desculpe se você gosta desse Godzilla Mushroom, se eu não me engano é esse o nome. Eu sei que ele é um Godzilla que a cabeça dele é um formato de bomba nuclear após a explosão, que é aquele cogumelo flutuante. Sério, me desculpe, mas eu acho aquele design horrível, meu Deus, velho. Ele é feio, mas não é feio tipo o Offspring de Alien Romulus, que é feio, mas é uma boa adição, é um feio interessante. Não, ele só é feio mesmo, ele só não precisava existir. Ok? Ah, mas esse daí tá parecendo um cogumelo também. Tá, mas pelo menos de lado ele não parece tanto. Aquele lá ele parece que tá com a melancia num pescoço fininho. Parece o Pai Lulito. Eu acho que eu ofendi alguma pequena comunidade de microfãs de uns Godzilla mais diferenciados, mas não tem problema não. Aqui. E vamos concordar, eu achei interessante aqui essa tratação aqui desse Godzilla, que a cabeça dele é de uma tonalidade diferente do corpo, ele tem uma tonalidade além de preto. Geralmente Godzilla é ou preto ou vermelho. Eu acho que a única vez que teve um Godzilla, e eu tô fazendo entre aspas, porque é o do In Hell, que ele fica vermelho, mas aquilo ali é que ele morreu, foi devorado por pequenos erroninhos assim voadores, e ele juntou todos eles no esqueleto dele e se reformou, sei lá. O Godzilla in Hell também é um bicho muito interessante, eu gosto dele, mas no quesito de design ele só reutiliza designs já existentes. Aqui, dessa forma, vai ficar mais ou menos assim. Então a gente puxa mais ou menos aqui, ó, cavidade ocular. E os olhos desse Godzilla, vocês têm que fazer ele meio pra frente, dessa forma, desse jeito. Tivemos um pequeno problema com a gravação, agora a gente puxa uma aba, digamos assim, sei lá, ele tem tipo um buraco, uns buracos na lateral da cabeça que fica num formato meio quadrado, mais ou menos assim. Ah, e lembrem-se de deixar os olhos dele na visão binocular. Ah, Everton, o que é a visão binocular? É basicamente você deixar os olhos dele bem na região frontal do rosto. É uma característica que apenas predadores possuem. Sei lá, tem uns outros bichos que também tem essa característica, mas geralmente é predador que tem essa característica. Ó, e agora a gente só recorta a boca dele. E agora eu vou dar um pequeno corte e já volto com os detalhes na cabeça feitos. Pessoal, voltando aqui com o nosso Godzilla Bloody Bath, e só uma pequena alteração aqui na escultura que eu tenho que comentar com vocês. Eu fiz a boca só até aqui e essa parte aqui dessa corcovinha eu achei que fosse alguma outra coisa. E não, na verdade a boca abre quase até a nuca. O maluco tem uma tampa de lixeira, velho, no lugar da boca. Porque, olha, ó, é isso daqui, tá? Tem que abrir esse tanto a boca dele. Então vamos continuar modelando aqui. Primeiramente, depois que vocês modelarem aqui o formato da cabeça, vocês pegam um pouquinho de massinha preta e colocam aqui na cavidade ocular. Praticamente, a gente tem que fazer só um buraquinho mesmo. Aí com o boleador, a gente dá umas apertadas, ó. Dessa forma, eu acho que eu coloquei um pouco demais. Eu acho, só acho, certeza eu não tenho. Aqui a gente retira um pouquinho, dessa forma. Aí vai ficar mais ou menos assim. Também tem um outro Adalag Horror também, que surgiu de uns tempos pra cá, de Godzilla. Que é o Godzilla, ele é um bicho que acabou mutando pessoas. Aí algumas dessas pessoas estão virando monstros descontrolados. No maior estilo infecção zumbi, só que sem zumbi. Sem ser zumbi. Aí ficam, as pessoas viram uma mutação assim, semelhante, entre algumas aspas, àquele Godzilla, aqueles Neo Shin Godzilla, que é a quinta forma do Shin Godzilla. Então, mais ou menos isso. Ó, agora a gente coloca um pouquinho de massinha branca aqui, desse jeito, e uma bolinha infimamente pequena de massinha preta, sério, tem que ser muito pequeno. Olha, quase que eu coloquei no lugar errado. Aí é só dar uma apertadinha assim, uma leve espalhada aqui no zoinho dele. Agora ele fica com essa cara de o quê? Então, vamos lá.
A boca dele vocês vão ter que colocar massinha preta no céu da boca e na região onde ficaria a língua. E na lateral do maxilar dele vocês vão colocar 2 minhoquinhas de massinha vermelha, uma aqui na parte mais próxima do final da boca dele e uma aqui no meio do maxilar, dessa forma, desse jeito, vai ficar mais ou menos assim. Ok, beleza. Aí, comenta aí, galera, quais desses Godzillas de Analog Horror é o mais poderoso, digamos assim. Na minha opinião, eu acredito que talvez seja o Bloodbath, porque ele é tipo o Shin Godzilla, só que ao que parece ser mais rápido, mais frenético. Ó, e na região superior do maxilar dele, a gente faz um recortezinho aqui bem suave e abrimos para as laterais dessa forma, desse jeito. E vamos concordar, o The Man the Suit, ele simplesmente não sobreviveria nem 10 minutos se tivesse um Battle Royale assim de Godzillas. Ah, Everton, por quê? Porque ele não é Godzilla, gente. Ele só é um cara que sofreu mutação dentro da roupa. Ele não tem nem o tamanho de um Godzilla. Ele só tem, sei lá, a altura de 2 metros, talvez. Por aí, vai. Ele tem a altura da roupa dos Godzilla da Era Showa, Heisei e Millennium. Aí vai ficar mais ou menos assim, ó. Dessa forma, desse jeito. Aí vai ficar mais ou menos assim. Tive um pequeno problema, eu tive que fazer esse processo de novo. Porque a minhoquinha acabou quebrando no meio. Não, mas aí agora é só a gente ir fazendo os dentinhos desse jeito. Dessa forma. Aí, mais ou menos assim, tentem deixar o máximo pontiagudo possível. Bom, e os dentinhos vocês têm que deixar o mais pontiagudo possível, tá, galera? No meu caso aqui, depois do corte eu dou uma arrumada e deixo eles mais pontiagudos e fininhos. Por enquanto vai ficar assim. Agora vamos passar para as placas dorsais do corpinho dele. Para fazer as placas dorsais, a gente primeiramente pega uns pedacinhos de massinha preta, dessa forma, achatamos. E você tem 3 opções. Ou vocês fazem as placas dorsais inteiramente de massinha preta, como se estivessem apagadas, ou vocês fazem as pontas dela num tom de cinza escuro ou um cinza meio claro assim. Isso daqui é um cinza claro, só que ele não é tão claro assim. Para dar um destaque e parecer mais com algumas versões do Godzilla, ou vocês fazem ela totalmente um branco bem clarinho e bem visível para representar que as placas dorsais dele estão ligadas, ele vai disparar o bafo atômico. Ó, tem que ficar mais ou menos desse jeito, e para fazer o processo delas com as pontinhas claras, é só pegar os pedaços de massinha cinza claro e colocar aqui. Desse jeito. Aí fica à mercê de vocês, de que jeito que vocês vão fazer aqui as placas dorsais do Bloodbath. Já volto com todas as placas no corpinho dele. Voltando aqui com o nosso Godzilla Bloodbath. E tá aqui os espinhos nas costas dele, e tem que ser pontiagudo desse nível, tá? Tem que ser umas agulhas, meu. Não entendi o porquê o criador dessa versão do Godzilla quis fazer os espinhos das costas dele tão fininhos. Mas eu devo admitir que isso ficou animal. O bichinho... Esse Godzilla aqui, ele combina facilmente. Combina facilmente com as músicas da Star Set ou com as músicas do 3 Days Grace. Ó, e uns pequenos detalhes que eu tenho que dar uma explicação. Eu tô me baseando no modelo Stick Nodes dele. Só que esse modelo é muito liso. Não tem tipo detalhe, não tem textura. Mas tem ali uma texturinha, mas não dá pra ver uma textura bem detalhada. Então eu fiz uns detalhezinhos aqui, tipo uns engrunhados, semelhante ao Shin Godzilla, porque eu acho que esse Godzilla aqui é muito baseado nele. E esses engrunhados vocês vão fazer nos ombros, nas coxas, peito e pescoço. Aí um pouquinho aqui no gogozinho dele também, que é só pra dar uma texturinha, ó. Basicamente a gente vai colocando toletinhos de massinha vermelha e preta ao longo do corpo e vamos aderindo e alisando com boleadores bem pequenos, para ir dando essa textura aí de um repuxadinho assim, ó, parece que é umas carninhas repuxadas, porque esse bicho aqui ele é meio nojento. Então é isso aí, pessoal.
Deixa eu afastar agora ele um pouco. Pronto. Agora, finalização do vídeo. Espero bastante que tenham gostado aqui da modelagem do... Ei, carro vagabundo. Da modelagem do Godzilla Bloody Bath, o banho de sangue. Comenta aí o que você achou. Comenta aí se você já conhecia este Godzilla. Também tem um outro Godzilla aí de terror, que é o Black Mass. Alguma coisa assim, que é o nome dele, que é um outro Godzilla de terror, só que ele é mais gordinho, assim. E ele tem um design até que bem interessante também. E comenta aí desses Analog Horrors, desses Godzillas de terror, qual é o que você mais gosta? O Man the Suit não conta, mas se você quiser falar, beleza. Então é isso, falou e até o próximo vídeo. Ah, sim, o próximo vídeo vai ser de um personagem que já tampou na porrada com o Godzilla, que não vou dar muito spoiler, a não ser a música do meme. With the Starman waiting in the sky. Acabou o momento The Voice.